As notícias do estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br/Maringá. Muito bem, estamos ao vivo aqui pela Band, o Bandcast, e eu gostaria de registrar a minha alegria de estar estreando aqui nos estúdios, nas estruturas da Rede Bandeirantes na TV Maringá, aqui na cidade. Quantas vezes nós fomos chamados de loucos? Quantas vezes nós fomos chamados de irresponsáveis por fazer aquilo que nós acreditamos? E esse programa, esse podcast, ele é muito mais do que um podcast. Ele é um movimento de inconformados, de pessoas que querem fazer acontecer, de pessoas que querem fazer as coisas funcionarem. E hoje não é diferente. Hoje nós trouxemos aqui um case de sucesso. Nós iremos conversar aqui sobre a trajetória do CEO da Unilife, Roberto Virtuan. Ele vai estar contando detalhes, passando alguns insights sobre empreendedorismo, sobre a sua trajetória. Então, assim, se você gosta desse assunto, se você realmente é inconformado, aqui é o seu lugar. Junte-se a nós aqui no Bandcast, no programa Inspire-se, para juntos estamos fazendo essa resenha aqui inspiracional. Quem está me ajudando hoje aqui nesse bate-papo, nessa resenha, é um host convidado que é o Gabriel Aparecido. Gabriel, seja bem-vindo aqui ao programa Inspire-se. Muito bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aí pela Band TV, tá? Obrigado, Altair aí, companheiro de longa data. E pessoal, hoje o assunto aqui vai ser incrível. Conheço a história do Virtuan, acompanho ele de muito tempo aí e é um cara fenomenal. Então você só tem a ganhar acompanhando a gente hoje aqui. Vai ser inspiração pura hoje o programa. Esse podcast é um verdadeiro presente para mim, porque eu tenho a oportunidade de aprender, de conhecer histórias e assuntos incríveis que de fato me inspira, e eu tenho certeza que vai inspirar você. Então, sem mais delongas, aqui é um papo aberto, um papo objetivo, uma conversa franca sobre os maiores assuntos na área de negócios, business em geral. E nesse momento eu converso com o CEO da Unilife Vitaminas, uma das referências em indústrias nutracêuticas no Brasil. Gostaria de cumprimentar e agradecer por ele ter disponibilizado um tempo de estar aqui com a gente. Roberto Virtuan, seja bem-vindo aqui ao Inspire-se. Bom dia, obrigado pela recepção calorosa. Vocês, seja a equipe do Inspire-se aí nessa nova retomada, né? Sim, não é uma retomada, é uma sequência, mas gostaria de parabenizar por estar aqui na Band, numa casa que eu já conheço, onde existem pessoas muito competentes e que estão sempre dispostas a contribuir com a região, com o país, e você agora fazendo parte, vocês, toda a equipe fazendo parte dessa grande emissora. Essa nova temporada aí, estamos bastante entusiasmados, viu, Virtuan, em relação a essa temporada. Vamos trazer muito case, muito conteúdo inspiracional. E hoje não é diferente, a gente tem o interesse. Aqui é tudo ao vivo, inclusive. Pode entrar. Aqui é tudo ao vivo, a gente tá aqui para entender, conhecer, né? Eu acredito que nosso compromisso aqui é trazer conteúdo inspiracional, motivação, inspiração. E assim, a sua história, ela é muito interessante, né? É interessante contar desde o começo, porque hoje, né, quem vê a Unilife hoje tá vendo o close, mas não viu o corre, né? Como que foi assim? Como que foi no começo? Quais foram os desafios? Como que chegou aonde se tornou que é uma das referências, né? Na verdade, nós estamos no caminho, né? A gente está sempre em busca de resultados em tudo na vida, né? Se você
casou e acha que o casamento é só casar e ficar na mesmice, não é, né? Você tem que estar sempre com novidade, principalmente as mulheres gostam sempre de novidades, né? Depois ainda vem família, vem filhos, né? Assim por diante, vai crescendo. Então, assim acontece em qualquer negócio, né? Você monta, no começo você acaba buscando algo que te dê uma realização pessoal no sentido financeiro, né? Aí depois vem a satisfação de que o negócio começou a dar certo, você se sente mais realizado ainda. Aí, com relação à família, você quer suprir as necessidades da família também. De repente você vê um grupo de pessoas que estão trabalhando junto com você, né? Os colaboradores, e começam também a passar, com o passar do tempo, a melhorar a condição de vida e tal. Isso tudo vai amplificando, né? E amplia também a visão, porque você vê que pode fazer muito mais do que você está fazendo, né? Interessante isso daí. O propósito maior que você entrou ali dentro desse mundo aí dos nutracêuticos, né, e suplementos, você tem alguém da família que é dessa área, ou como que você... Não, na verdade, nutracêutico é até uma palavra nova, que foi criada depois de um tempo, porque você tem o produto farmacêutico, né, que é o medicamento, e tem o produto nutricional, ele tem nutrientes, é a suplementação, que tem esse nome também, nutracêutico, porque é um produto nutricional, muitas vezes até com funções, resultados terapêuticos. Então criou-se, mas são suplementos vitamínicos, suplementos minerais, né? São suplementos alimentares. E nós entramos nisso porque, na verdade, eu comecei na área de cosméticos, né? Lidava com cosméticos, trabalhei em indústria, dirigi a parte de marketing de uma grande indústria de cosméticos, e um dia resolvi então trabalhar por conta, já que essa empresa ela não tinha interesse em terceirização, e eu gostava muito desse tema naquela época, e eu pensava que isso era um negócio muito bom, a área de terceirização, marca própria, private label, né? E essa indústria não tinha interesse. Eu pedi para eles se eu podia me dar um tempo, então, até para que eu montasse algo parecido. Eu acabei saindo e não voltei mais. Montei uma linha de suplementos, né? E aí de cosméticos. Começamos a trabalhar lá em Curitiba, no Capão da Embuia, na área de cosméticos. Só que é o seguinte, aí você perguntou se tem algum parente que... Não, na verdade o que acontece é o seguinte, a influência com respeito à questão do regime alimentar, você entendeu? Pesava muito o tempo todo, e quando houve a oportunidade de trabalhar com produtos saudáveis, eu fiquei meio balançado entre... Eu continuo com cosmético e eu comecei a trabalhar aos poucos com produtos saudáveis. Trabalhava com chás de várias espécies, ervas, né? E depois nós começamos a trabalhar com alguns minerais, entre eles um produto que a gente trabalhou muito forte, a dolomita na época. Até uma das pessoas que eu como é que eu posso assim respeito muito é a dona Bárbara Barros, porque ela influenciou muito nessa minha decisão de trabalhar com os minerais, né? Nós tivemos um tempo juntos trabalhando e tal, e eu tenho uma gratidão imensa pela família Barros, porque me receberam de portas abertas ali dentro, né? E a gente acabou investindo nessa área. É evidente que quando eu comecei a trabalhar com suplementos, não havia legislação para isso. Então, imagina você trabalhar, saber de um negócio que funciona, franca expansão na América e na Europa, e no Brasil nós não tínhamos uma legislação saudável sobre isso. Era muito burocrático, a maior parte dos produtos eram medicamentos. Por exemplo, você ia tomar uma vitamina, você comprava, era remédio. Você tomar até adoçante antes de ser alimentos era considerado remédio, porque a segurança de uso ainda não havia sido comprovada, né? E com o tempo a Anvisa foi ampliando o leque, né, de produtos nessa área de suplementação, né? E a gente foi aproveitando o mercado. Interessante isso, né? Isso aí, cara. E você vê que é
Assim como a gente já em outras oportunidades a gente já viu outros convidados, né? É uma pessoa que não se deixou atrapalhar pela situação, né? Foi atrás, viu ali, não, aqui eu não tenho onde crescer, aqui eu não tenho para onde ir, então eu vou procurar novos métodos, né? Vou procurar novas oportunidades, e fez o seu caminho, né? E tentou até chegar no ponto que queria. Uma pessoa que não se conformou. Então já fica aí a primeira grande lição de hoje, né? Você não se conformar com a situação. Se você tem um sonho, corra atrás. Grandes aprendizados. Esse é uma das características que você acredita que seria interessante dentro de um... Sim, bom, aí quando a gente fala de empreendedorismo, né? E eu que já tinha montado 3 negócios antes desse, né? Então eu acreditava muito que era possível acertar. De alguma forma, mas faltava experiência. Então, a primeira vez que eu montei um negócio, eu até tinha muita vontade de trabalhar, mas a experiência, a falta de conhecimento, e não deu certo, né? Depois montamos outro negócio, uma sociedade e tal, e por algumas questões ou outras acabou, e assim foi. Mas isso esse tempo foi necessário para que a gente ganhasse experiência e descobrisse que se eu não tivesse um preparo melhor, né, dificilmente eu conseguiria. Então eu comecei a ouvir as pessoas que já tinham passado por isso. E aí você começa a entender que as coisas acontecem no seu tempo certo, e nem sempre acontece, a maior parte das vezes não acontece do dia para a noite. Você tem que ter paciência. Então aprendi que ao montar um negócio, primeira coisa, eu não podia viver dele logo no imediato, né? Então, quando eu montei o negócio, eu tinha que ter uma fonte de renda externa para que esse negócio não fosse sufocado logo no começo. O que acontece muitas vezes é que a pessoa monta algo para o sustento próprio já de imediato. E ela tem que ter paciência, às vezes, de uma retirada muito pequena, porque se ela for retirar o que ela precisa, ela vai praticamente matar a galinha que bota os ovos, né? Grandes projetos, grandes negócios nascem e morrem todo dia por causa dessa falta de planejamento. A ansiedade, inicial, né? Por exemplo, quantos que às vezes com 6 meses, 1 ano, o sujeito ganha um dinheiro lá, tem um lucro no caixa da empresa aqui, e aí ele vai lá e vai dar entrada ou compra um carro dos sonhos dele, é um direito dele, ou faz um investimento naquela ansiedade para falar, agora eu sou empresário, agora eu tenho isso, agora eu posso andar, né? Sim. E às vezes gasta o que não tem, porque na verdade as pessoas não entendem que o dinheiro da empresa não deve ser misturado com o dinheiro pessoal. Isso é planejamento, isso é gestão, isso, né? Você tem que entender que a empresa, ela é um órgão separado. Você só vai retirar da empresa o teu prolabore, principalmente no começo, talvez a nenhum prolabore. Ela precisa se autossustentar, né? A gente fala sobre, no mercado, vê no governo falando sobre essa questão de sustentabilidade, né? É justamente isso, é um círculo que deve acontecer. A empresa vai, ela recebe, ela tem o caixa, isso deve ser investido para o crescimento da empresa. Então, para que essa empresa possa crescer, ela tem que estar sempre sendo alimentada, retroalimentada. Chega um momento que você consegue alimentar a empresa e ao mesmo tempo alimentar a sua família, né? O cuidar, até retirar ter uma boa retirada, mas existe um tempo para isso, né? Algumas empresas demoram 4, 5 anos para ela chegar no ponto de equilíbrio, né? Podemos falar sobre ponto de equilíbrio aqui. Interessante. E é onde você consegue equilibrar justamente o que você tem de despesas, né, naturalmente ali no teu negócio, com o que você fatura, com mais o que você tem de rendimento, de lucro nesse negócio, para que esse ponto de equilíbrio você consiga pagar as tuas contas, investir na empresa, né, com o lucro que você tem, e ainda você consiga ter uma pequena retirada. Para chegar nesse ponto de equilíbrio nem sempre é rápido. Interessante, porque eu estava vendo recentemente sobre um conceito que você trouxe aí, que é aquela questão de 10 anos de escuridão. O pessoal estava falando sobre isso, porque às vezes a pessoa passa 10 anos de escuridão, aí depois
acontece ali, entre aspas, um milagre, e aí, realmente. Mas nesses 10 anos, assim, no processo ali que ela tá tentando, tá fazendo as coisas, às vezes tem muita coisa que não dá certo, né, etc. Aquilo ali é o ensaio, né? A pessoa tá ensaiando para a hora do show, né? Então, muita gente nesse período desiste. Esse que é o ponto. E às vezes nós existimos aqui, o programa Inspire-se, para que você não desista, para que você continue. A gente traz cases aqui, porque às vezes a gente humaniza muito, né? Porque o pessoal vê lá, tudo lá, tipo, o close, referências, a pessoa aparecendo em vários lugares, só que não vê que passou toda uma trajetória, né? Aquele atleta, o Usain Bolt lá, para ele correr tudo aquilo lá, ele passou muito treino. Você fala correr tudo aquilo lá, prova de segundos, né? E corre muito pouco, mas a gente não vê ali o tempo, os anos que foram, né? De ensaio, né? Para ele chegar naqueles poucos segundos ali que ele ganha uma prova, que ele ganha fama e tudo mais. Total. E é aquela frase, você até começou o programa, eu não sei se foi nos bastidores ou no início do programa que você falou, né? Quem vê close não vê corre. Aí vê o cara lá na frente, vê o cara com carro, vê o cara na piscina, fala, esse cara teve sorte. Mas sabe qual que é o nome da sorte? Noites em claros, planejamento, disciplina. Isso tudo, se você dá para formar até um acrônimo no final e vira sorte. Ninguém aqui inventou a roda, né? A gente está seguindo o aprendizado e seguindo o que os outros aprenderam, que passaram para nós, é um aprendizado diário, e a gente vai repassando aquilo que a gente tem de conhecimento, e soma mais aquilo que a pessoa já tem de outras informações, e a nossa vida é informação, né? O conhecimento, ele é a base do sucesso. Se você falar em negócios, o conhecimento você vai montar um negócio, por exemplo, você primeiro tem que conhecer o ramo, fazer uma pesquisa, né? Sim. Você vai montar uma academia, cara, você nunca malhou, né? Você tem que buscar alguém que entenda qual é o aparelho que eu vou colocar na academia, né? Então, você vê os atletas lá lidando, quanto tempo o sujeito leva para chegar a ser campeão, né? De musculação, não sei os nomes aí, como é que chama? Eu faço academia, mas sou meio desligado. Sim. Eu só faço, né? Academia não pratica. Exatamente. O Gabriel é investidor anjo de academia. Ele vai, não vai. Não, esse ano eu mudei essa mentalidade. Até ano passado eu era. Você tem que, não pode ficar triste. Fisiculturista. Eu sou fisiculturista não praticante. Não, mas esse ano eu mudei já. Esse ano eu tô numa fase nova aí. Quem acompanha o Tá em Alta, nosso outro programa aí, já sabe do compromisso que eu fiz algumas semanas atrás. Tá certo. Mas até um certo ponto eu era esse investidor anjo aí, o cara que não. Mas total dentro desse. Mas se você quer alcançar algo, você precisa pensar, lembrar que vai ter sacrifício. Vai ter sacrifício e tem que ter o conhecimento. Você vê um artista todo famoso aí e tal, mas pro cara se manter lá. É difícil, né? No sucesso. É difícil. Quantos fizeram sucesso e de repente não conseguiram? É bem cíclico, Santos, né, cara? Né? Eu percebo que o nosso trabalho aqui, Gabriel, e eu vou até te falar uma coisa aí. O nosso trabalho é bem cíclico, cara. Uma hora a gente tá lá em cima, outra lá embaixo. Então a gente tem que se reinventar cada hora. Mas chega uma hora que as coisas começam a acertar, né? Por exemplo, olho para trás do que vocês já passaram, os desafios, o que vocês já conquistaram e ainda o quanto tem pela frente vocês, né? Eu percebo da juventude, isso. O quanto vocês têm para conquistar ainda. É que a gente quer, olha, por exemplo, a escada, a gente olha a montanha, você olha a montanha e você já quer ver o pico da montanha. Você fala, puxa vida, como é legal. Quando eu chegar lá no pico, você fica olhando o pico, não tem nenhum erro, porque você tem que saber onde você quer ir. Você tem que saber, né? Qual é o meu objetivo. O problema é que às vezes a gente começa a andar e vê que a montanha no olhar era rápido, mas leva dias. Vai subir o Monte Everest, pra você ter uma ideia quantos riscos você sofre, o preparo que tem que ter antes de você subir esse monte, né? Depois, chegando lá, todos os cuidados, os médicos ficam atentos, tem os Sherpa lá, como é que chama, né? Os Shepherds lá que ficam do Himalaia à disposição para ajudar a subir. Quantos não conseguem? Quantos morrem no meio do caminho?
Então você tem que saber aonde você tem, qual é a tua capacidade e até onde você pode ir também, né? Também não exagerar no passado. Exagerar. Mas eu percebo que com o tempo, igual falou, tem altos e baixos, mas eu percebo que com o tempo, a maturação, a experiência, os baixos eles começam a ser cada vez menos profundos e os altos começam a ser cada vez mais constantes, né? Porque você vai aprendendo, comecei a cair, já sei como frear minha descida. Comecei a subir, eu já sei como manter a subida. E você vai aprendendo esse ritmo aí, e os baixos vai ficando cada vez menos baixos, né? Cada vez mais menos íngremes. Sim. E os topos acabam ficando cada vez mais constantes. E o importante é investir em conhecimento, igual o Virtuan falou. Uma das coisas, inclusive até entra na parte assim dos erros que muitas vezes as pessoas cometem na hora, né, de tentar a coisa, fazer acontecer. A gente mencionou alguns, mas a gente consegue perceber assim, me corrija se eu estiver errado, a pessoa coloca muita intensidade no começo, faz aquela intensidade gigantesca, só que ela não tem constância, né? Então ela não é constante, ela só tem aquela, eu vou fazer tudo, faz tudo de uma vez, só que daí depois para, né? Então, desiste, né? Desiste. Porque no primeiro obstáculo, no segundo, às vezes passa o primeiro, chega no segundo, tá muito difícil, as coisas não vão dar certo, né? E assim, já é um sintoma de que você não está no caminho errado. Porque quando as coisas começam a ficar difíceis, nem sempre quer dizer que não está dando certo. Significa o seguinte, que você está passando pelo degrau do aprendizado. Aí a paciência, né? E a busca, aí sim, você tem que buscar saída para isso. Quando é que você vê um gato pular no sujeito? Quando você bota ele no canto, do contrário ele vai estar dormindo. Você entendeu? Então quando a água bate no pescoço, é a hora que o cara tem que aprender a nadar à força, você entendeu? Talvez precisa disso para você acordar, né? Às vezes você vai lá, o pai te criou, a mãe deu tudo que você precisava, estudou, se formou, tal, e aí você fala assim, agora eu vou montar um negócio. E no primeiro obstáculo você fala assim, eu vou lá em casa, eu tenho tudo, por que eu vou ficar aqui me matando? A gente vê funcionários, pessoas, às vezes jovens, que vão começar a trabalhar numa empresa e ele está tão habituado com esse ritmo tranquilo, às vezes, porque é natural, os pais querem dar o melhor para os filhos, você entendeu? Que quando ele vai trabalhar numa empresa, a primeira chamada que o chefe, o encarregado dá nele, ele olha para si mesmo e fala, coitado de mim, eu estou aqui sendo humilhado, entendeu? E de repente o sujeito fala, isso aqui não serve para mim e vai embora, eu tenho uma empresa, tem que ser turma de funcionários, a gente vê que de vez em quando acontece esse tipo de coisa, né? Você vê, né? Hoje a questão de lidar com frustração é uma coisa que tá cada vez mais difícil, né? E assim, que nem você está colocando, isso é muito real, porque todo mundo, né? Todo mundo vai ter que passar pela a dor do processo, né? Porque a pessoa, que nem você falou, a pessoa ela mira no resultado, ela olha o resultado, só que ela não gosta do processo para chegar no resultado, e aí ela fica só, se fosse bom lá, tal. Mas para você chegar lá tem que gostar do processo, né? Eu gosto de academia. Sim. Quero ficar forte, ou malhado, ou magrinha, né, a mulher, tal, né? Mas para isso eu preciso definido, né? Para isso eu preciso de esforço. Só que quando chega na hora de fazer força, começam os músculos doerem, repetição, que é a hora você começa realmente a produzir ali, a fazer com que o músculo comece a crescer, produzir, o músculo vai sofrendo por si próprio, você vai cuidando, o corpo vai se regenerando ali e ele vai crescendo, né? Mas assim, eu não sou especialista nesse assunto, mas você vê que quanto mais duro o atleta sofre, mais sucesso ele vai obter no final. Um jogador de futebol, você olha assim, o cara não quer treinar. Daqui a pouco, meu amigo, ele não consegue fazer um gol, não consegue fazer uma jogada, não domina a bola direito, porque não está treinando. É diário o negócio. Os negócios são assim, diariamente você tem que buscar informação. Todo dia. Quantos empresários, eu posso falar aqui, deve ter gente muito, muito especializada, quem sou eu, mas assim, posso estar falando aqui para essas pessoas e eles podem dizer, em qualquer um deles poderia falar assim, quantas noites esse empresário ficou acordado? Quantas noites ele acorda enquanto está todo mundo dormindo, até a família, ele está ali preocupado e anotando tudo que vai acontecer no outro dia.
ou nos próximos dias, os planos para o final do ano, os planos para o ano que vem, os planos para o crescimento da empresa, os planos para o crescimento dos funcionários. Nós estamos construindo uma empresa agora e essa preocupação tem batido sempre como fazer com que a empresa seja saudável, não somente financeiramente, mas que saudável com respeito aos funcionários, aos colaboradores, que tenham um ambiente saudável, que possam desfrutar disso também. Então, o empresário, às vezes, ele está ali preocupado com contas a pagar, como é que eu vou fazer para cobrir isso. E se você não tiver, se você falar assim, eu vou dormir, amanhã eu resolvo, tudo bem, mas a maior parte não consegue. Eu sou um deles. Total. Não estou recomendando ninguém ficar acordado. Durma cedo para poder acordar de madrugada e fazer as anotações. Total. Não, isso é interessante. E puxando um gancho também, você colocou aí, trouxe essa preocupação de gestão, etc. Esse ponto de equilíbrio, né? Você falou ali, às vezes 4, 5 anos, né? Que o pessoal chama payback, né? Isso. E aí esse ponto de equilíbrio, a pessoa tem que ter em mente isso, né? Porque a pessoa ela entra na empresa ali ou começa a fazer e já quer o lucro já rápido, etc. E tem que ter essa noção que... Acho que depende muito do negócio que vai fazer. Por exemplo, você vai montar uma distribuidora de alimentos. Então você vai pegar uma marca e falar, vou trabalhar com essa marca de arroz aqui e vou distribuir. Você vai chegar lá numa fábrica, você não tem crédito, não tem nada, eles vão falar para você, tá bom, quanto você vai investir? Então tem negócios que você tem que investir, tem que ter grana para investir. Então, quanto eu tenho, quanto eu posso investir? Bom, vou investir X. E existem casos de pessoas que realmente não têm condições. Então, quando você não tem dinheiro para investir, fica mais difícil ainda, porque você vai comprar algo, às vezes até consegue um crédito e vai ficar o mês inteiro preocupado que você tem que pagar aquele boleto daqui 30 dias. De repente você nem trabalha direito, aquilo que você podia render não rende, porque você não tinha o investimento inicial. Então comece humildemente. Comece devagar e vá aprendendo com o tempo, porque o negócio começa a dar certo e você começa, claro, ter condições de fazer negociações maiores e assim por diante, né? Mas assim, o ponto de equilíbrio, né? Um economista ou de repente um administrador pode até explicar melhor. Minha área é contábil, então eu sempre penso nessa área aí. Sim. Mas assim, se você tem uma empresa e você tem uma despesa nessa empresa de R$10.000 por mês entre funcionário, água, luz, telefone e tal, essa despesa você já tem que computar ela no custo do teu negócio, né? Aí, para que você pague essa despesa toda, você tem que ter isso de lucro e um pouco mais de sobra. Quer dizer, para você pagar R$10.000, você tem que vender, vamos supor que você pegue um produto e vai vender R$30.000 desse produto. Certo? Você comprou R$30.000, você tem que colocar quanto de markup em cima desse produto, certo? Aí você, baseado no que você tem de despesa e o quanto você precisa, vamos supor que você precisa de R$15.000 para saldar isso, o teu ponto de equilíbrio, então esses R$30.000 que você você tem de dívida, mais o ganho que você tem, vamos supor aqui que você tem ali, só consiga, é muito difícil colocar 50% em cima, certo? Desse produto, você comprou ele a 30, eu vou vender a 45 para equilibrar a minha despesa. Só que é o seguinte, a tua empresa começa a crescer, você começa a contratar mais pessoas, esse ponto vai aumentando, essa régua vai subindo. Então você precisa vender mais sempre para cobrir essa despesa. Então, todo mundo sabe disso, eu não estou inventando a roda, não estou falando nada, mas o que acontece é que às vezes a gente, sabendo do que pode acontecer lá na frente, a gente ignora um pouco. Por exemplo, eu tive um parceiro que nós tínhamos uma parceria em alguns produtos e eu vendia, e eu falava, você está fazendo o custo? Estou. E eu perguntava, então como é que você faz o custo? Depois de algum tempo eu descobri que o custo dele não tinha nada a ver com a realidade, tanto é que o produto nós vendíamos praticamente mais barato do que o custo, porque ele calculava que ele pagou um produto R$10 e ele cotava, vou vender a 15, está resolvido. Mas existe uma série de fatores que pesam no custo de um produto. Você tem que pensar que se você vendeu a 15, você já vai pagar lá 18% de imposto, dependendo se for para consumidor. Então, se você vendeu a 15, você já vai pagar lá quase R$3 de imposto.
Às vezes o sujeito não calcula o preço também de cima para baixo, né? E ele tem que entender que às vezes vai pagar uma comissão, ele tem despesa de gasolina, de gás, ou de energia, ou de tantas coisas que a pessoa tem, e ele não para botar isso na caneta, porque se ele colocar, vai ficar muito caro. Fazer, mas vai ficar muito caro o produto. Não vou colocar essas coisas, porque senão eu não vou conseguir vender. Então, tem que ter consciência de que ou você trabalha para ganhar dinheiro, ou você vai trabalhar de graça no mercado. A não ser que você tenha uma estratégia, né? Eu vou trabalhar com preço de custo para entrar no mercado e tal, depois que eu ganhar o mercado, consolidar, consolidou a marca, aí é outra história. Muitas empresas fazem isso. E isso é um equívoco, né? Que a pessoa acaba não colocando no papel. E porque se você tem reserva para isso, né? Eu tenho cash aqui, ó. Então eu vou bancar essa despesa, esse prejuízo aqui por um tempo para eu poder entrar no mercado. Teve muitas empresas aí, por exemplo, esses bancos digitais aí novos, né? O roxinho, o laranjinha, o verdinho, esses bancos digitais que surgiram novos, a maioria deles se consolidaram no mercado com essa estratégia, né? Operações a custo zero, lucrabilidade só em investimento e operações internas, né? E assim, se você for estudar o interno desses bancos, a maioria deles passaram por, tipo assim, uns primeiros anos de puramente de investimento. Total. Bancos que não lucravam quase nada nos primeiros anos. Hoje em dia a operação já está bem consolidada, tem clientes suficientes, bastante dinheiro rodando lá dentro, eles já conseguem fazer lucro com essas operações. Mas quando eles entraram no mercado, eles entraram para se consolidar primeiro. Mas daí, igual o Virtuan disse, você tem que ter um cash, porque você vai trabalhar de graça. Você vai se consolidar no mercado, vai pôr ali a sua posição e depois você vai começar a ter lucro. Agora, se você não tem esse cash para começar e você for querer se consolidar no mercado, aí você trabalha de graça, você não consegue ter lucro, você desanima, você não perde dinheiro e você não faz nenhuma coisa nem outra. Você nem se consolidou no mercado porque você não tem um volume para chegar lá e nem fez lucro e desanimou, e o negócio morreu e uma boa ideia que foi pro ralo. Você vê, hoje estamos falando agora em taxar o e-commerce, né? Aí o governo federal. Quanto a gente tem a aprender com essa moçada nova, eu falo, porque tem aqueles que não funcionam de jeito nenhum, mas tem uma massa de jovens aí que, com startups e tal, pessoal. Então essa moçada, eles estão focados às vezes em algo que embora não seja uma loja física, é um negócio, mas você vê o quanto esse pessoal aprendeu, eles têm para ensinar, porque dentro desse mercado digital eles tiveram que aprender muita coisa. Você não consegue colocar um produto, impulsionar um produto do dia para a noite no digital, se você não souber como fazer, as ferramentas. Então hoje você vê que no digital a moçada está preparada. Entendeu? Eu estou falando aqui do convencional, que é o sujeito abrir um negócio, montar uma loja, assim, uma indústria, alguma coisa, mas no mercado digital, que talvez muita gente pode tá ouvindo a gente, a nossa conversa aqui, sim, e tem um conhecimento muito mais amplo que eu, você, todos nós aqui, sobre esse, que poderia dar uma aula pra gente nesse sentido. Mas não muda a regra, você tem que saber o quanto você ganha, o quanto você gasta. Não dá para você perder essa noção, porque as empresas quebram. Por que a empresa quebra? Por que a empresa quebra? Porque ela começa a ter prejuízo. Não é verdade? Sim. Começa a ter prejuízo. É má gestão. Ou algum interesse que a gente não sabe. Mas assim, via de regra, uma empresa quebra porque ela passou a ter prejuízo, certo, no negócio. Por que passou a ter prejuízo no negócio? Qual o problema? Será que é a culpa só externa ou é um problema interno? Uma questão de gestão antecipada, porque planejamento, porque se você não imaginar que pode acontecer uma catástrofe, uma pandemia, certo? E se você não está preparado, que nem teve agora, quantos não estavam preparados, certo? A empresa precisa estar preparada. Eu digo a empresa no sentido geral. A administração tem que ter consciência de que o mercado pode mudar do dia para a noite. O teu produto que hoje está bombando, de repente sai uma reportagem e fala assim: a partir de agora esse produto agora não faz bem à saúde. Você parou, quebrou o teu negócio. Então, por isso que às vezes tem que diversificar os negócios, né? Mas assim, o risco, ele está calculado em cima da economia. Pode ter uma hiperinflação, o produto pode ficar muito caro para você comprar, você não consegue vender porque ficou muito caro o teu produto. Você precisa passar por um período.
talvez até um período meio complicado, né? Ali vai ter que enfrentar alguns desafios ali, sustentar esses funcionários por um tempo, como aconteceu com muitas empresas, que tiveram tirado a sua reserva para segurar as pontas, para que após a pandemia pudessem voltar, né? Quanta gente quebrou e quanto a gente está no mercado, porque eles estavam preparados e acabou absorvendo, né? Muita gente voltou forte. Você vê aí o caso, por exemplo, da Americanas, né? O quanto as empresas de varejo estão absorvendo essa clientela, esses negócios, boa parte disso, né? Então, quer dizer, é a história do sujeito, né? Um vende lenço, né? Um chora, um outro vende lenço, né? Então, assim, quando é que você vende lenço? Eu me lembro, eu vou contar a historinha aqui, acho que eu contei para vocês, de uma senhora numa cidadinha pequena que eu nasci, né, cresci, e assim, contavam para mim, porque eu era muito criança, que é aquela história do caixão, né? Ela tinha uma funerária, e aí ela ficava sabendo que tinha alguém muito mal no hospital, meio doente e tal, então o que ela fazia? Ela já pegava a fita métrica dela e eles faziam um caixão. Naquela época eles fabricavam caixão no fundo da funerária, né? Produziam ali, pintavam. Então ela já ia no hospital e via os casos mais graves e já chegava para avisar a pessoa, tudo bem. Mas sempre que ela tinha oportunidade, ela já ficava com a fitinha métrica medindo o tamanho da pessoa, porque ela estava preparando caso a pessoa, infelizmente, caso a pessoa falecesse, né, viesse a falecer, ela já tinha as medidas já para oferecer o produto pronto, né? Você fala assim, mas que absurdo, isso é um filme de terror, mas isso é visão. Tá entendendo? Sim. Infelizmente, eu tenho que citar um caso, mas fala assim, você tem que se preparar para o futuro. Quer dizer, o que é que está acontecendo no meio que você está por fora? Né? O pessoal da moda, olha a preocupação do pessoal da moda, eles já estão preocupados com o inverno do ano que vem. Está acontecendo o inverno esse ano, mas esse inverno aqui eles já se prepararam um ano atrás. Tá, entendeu? Então você tem que estar se preparando para o futuro. E eles vão... Uma das frases que eu ouvi, cara, que é: quem se antecipa governa. Também. É verdade. E eles vão olhando já tendências, não é? E se preparar não é só fazer o desenho, né? É ficar de olho em como que tá a sociedade, qual que são as tendências do pensamento, o que vai atrair o jovem, o idoso, o adulto, a criança, o que vai atrair esse pessoal daqui a um ano, e como que eu vou suprir, por exemplo, moda verão para 2026 para esse pessoal, porque daqui em 2026 a molecada vai estar doida com Ben 10, então eu tenho que, claro, eu dei um exemplo aqui bem tosco, mas assim, eu tenho que já me preparar para isso, eu tenho que fazer o design, eu já tenho que preparar a moda, preparar a slogan de lançamento, e quem se antecipar, né, quem se antecipa, quem está preparado para o futuro, sempre vai surgir melhor das crises, sempre vai voltar melhor das crises, igual a Fênix, né? Ressurge das cinzas, voando, pairando sobre o céu, acima de todo mundo. E você tem que ter uma carta na manga sempre, porque podem acontecer surpresas e você tem que estar preparado, tanto para as dificuldades para enfrentar, mas para os bons momentos também, né? Então aparece uma grande oportunidade, você está preparado, né? Seja nos negócios, seja também no emprego, né? Então eu tive várias oportunidades de emprego, sempre estive preparado. E eu me lembro que grandes multinacionais me convidaram para trabalhar, né? Eu não fui trabalhar por uma questão que futuramente posso explicar, né? Acabei não trabalhando nessas empresas, mas assim, eu tinha o meu objetivo também de montar um negócio, mas eu sempre busquei estar preparado. Por exemplo, a Unilife, ela se preparou antes de acontecer esse boom no mercado. Sabia que em algum momento as coisas na área de suplementação, de vida saudável, iam acontecer. E com a vinda da pandemia, por mais que pareça que a gente já vinha num processo de crescimento, na área de suplementação principalmente, de prevenção, né? Com a vinda da pandemia, as pessoas abriram os olhos. Isso. As pessoas abriram os olhos. Então hoje você vê um cuidado, né, com respeito à vida saudável. As pessoas voltaram para a academia com tudo, as pessoas voltaram a fazer exercício, voltaram a malhar, voltaram a passear, aproveitar um pouco mais a vida, valorizar mais a família, você entendeu? Então você tem que cuidar mais de si. E então as indústrias que estavam preparadas para isso seguraram a barra, né? Nós tivemos lá algum tempo lá segurar a situação,
mas nenhum funcionário da empresa foi demitido nesse período. Nossa, né? Isso é bacana Claro demais. que nós fazíamos parte daquela relação de produtos essenciais, mas por um período enfrentamos aqui até comprovar isso junto à prefeitura e tal. Alguns fiscais foram lá fechar as portas, mas deu tudo certo. Não, maravilha. Inclusive, você colocou ali de algumas situações, de algumas histórias. A gente vai estar falando aí, a gente vai estar falando, vai ter uma parte 2, vamos estar conversando a respeito desses assuntos. E você falou de academia. Maringá, ultimamente, o pessoal tá buscando academia, vida saudável, né? Inclusive, eu vou até começar a parar de falar de vida saudável no meu Instagram, porque não tá tendo aparelho na academia. Não precisa. Vamos parar de falar. Não, começar a fazer propaganda pra galera voltar pro fast food, pra galera voltar pra... Não tá tendo mais Tem espaço. Eu tirei uma foto uma vez na academia ali, ó. Eu tava lotado. Eu tive que marcar 8 pessoas. Não, eu tive que fazer contrato. tive na academia hoje, o meu personal falou assim: rapaz, não tem mais onde colocar aparelho aqui. Os caras vão ter que ampliar para cima, para o fundo, para lateral. Não tem espaço mais. Realmente o pessoal tá. Então, é impressionante, né? Isso é ótimo. Mês de abril, o pessoal, porque geralmente termina o quê? Março, né? Porque o pessoal começa. Vai até janeiro. o pico do carnaval ali, e aí o pessoal já desanima. Quem vai ficar é quem já tava e tudo geralmente mais. o pessoal começa a malhar mais assim do meio do ano para frente para se preparar pro final do ano. Praia, toda aquela verão. Mas esse período mas agora hoje em dia não tem mais. Então, esse período de abril até julho, antes da pandemia, era o período de vaca magra pra academia. Agora parece que esse período da vaca magra não existe mais nas academias. Mas isso é um reflexo do que aconteceu, né? Do que vem acontecendo, e as pessoas hoje, se acontecer uma pandemia num grau parecido, uma situação muito parecida, nós estaremos mais preparados, pelo menos psicologicamente. Foi uma dificuldade muito grande para as pessoas entenderem quando teve que ficar dentro de casa parado, como se você estivesse esperando uma bomba cair na cidade. Todo mundo dentro de casa esperando, e infelizmente recebendo notícia de pessoas que estavam falecendo, né? Vidas perdidas ali, que acabavam chocando a família dentro de casa. Você se sentia acuado porque você não sabia aonde o inimigo estava. Ele podia estar dentro da tua casa ali, ao teu lado, né? Então a gente se preparando. Claro que ninguém está preparado para uma pandemia, não quero dizer assim, mas se vier de novo, eu acredito que nós vamos de certa forma olhar com os olhos mais assim, não é mais tranquilos, mas menos temerosos, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Pode sim, há alguns casos aí, há reportagens, há cientistas dizendo que pode vir a qualquer momento uma outra pandemia aí, de um outro tipo de vírus. Isso pode acontecer. Tem até filme, antes de acontecer a pandemia, já tinham feito filme sobre isso, né? Tinha quarentena. Então, se você pode cuidar da saúde, eu estou falando isso porque as pessoas estão cuidando da imunidade, né? Quanto produto para a imunidade na época, as pessoas preocupadas. Então, nós lançamos vários produtos para a imunidade em meio à pandemia, porque a busca das pessoas de última hora. Então, se você consegue se prevenir e cuidar da tua saúde, né? No sentido da alimentação, né, no sentido de tomar o sol na hora certa, a vitamina D é importante, né? Ar fresco, ar puro, né? Ar puro, exercício, muita água, muito líquido, não é verdade? Procurar fazer o bem ao próximo também, isso ajuda na imunidade, por incrível que pareça. Fazer o bem ajuda mais do que receber. Eu posso dizer para você, eu me sinto muito melhor quando eu ajudo alguém do que recebo. É bom receber, mas dar é melhor. Faz parte. E assim, confiança em Deus também ajuda na imunidade, porque às vezes você começa a perder um pouco a expectativa de vida. Eu posso estar falando aqui para pessoas que montou um negócio e não está dando certo, e ele está desesperado porque as contas estão batendo as portas, ele não sabe o que fazer, certo? Ele está no emprego, certo? E está a ponto de ser mandado embora, ou foi mandado embora e não sabe o que fazer. Então, a confiança em Deus vai trazer você um conforto. Claro, você confia em Deus e busca, né? É a história do Mar Vermelho, né? Pisa na água que o mar abre, né? Moisés falou assim: pode entrar. E eles entraram, e quando pisaram na água, o mar se abriu. Então muitas vezes a gente fica esperando o mar se abrir para a gente entrar,
né? E às vezes a gente tem que agir, agir antes. Confiar em Deus. Eu sei que as pessoas, eu falei aqui de pessoas que possam estar enfrentando dificuldades, né? E assim, eu torço para que eles consigam passar por esse período, né? E que numa próxima oportunidade as coisas sejam mais leves, mais suaves, porque esse aprendizado ajuda a enfrentar mais fácil. É como, desculpa cortar, mas é como você nunca pegou um barco. Eu me lembro, meu pai pescava e ele foi me ensinar a remar. A primeira vez que eu fui remar, o barco ficou virando no meio da água. Eu não conseguia tocar o barco para frente. E aí quase viramos o barco, quase bebemos água, não porque ele deixou, porque talvez fazia parte do meu aprendizado ali, né? E com o tempo, hoje com esse aprendizado eu consigo remar, levar um barco para frente, porque eu sei que tem que remar num lado, no outro, porque a ponta ela muda de acordo com o que você rema aqui, né? Mas isso é um aprendizado. Então a vida é assim, a gente passa por dificuldades, mas lá na frente isso vai ser útil, né? Total. Maravilhoso, cara. É uma coisa. Você faz o possível, você faz o que é cabível a você, né? E coloca na mão de Deus o que não é possível. Exatamente. E você coloca o resultado lá não esperar que Deus faça a tua parte. Não, você tem que abrir empresa, você tem que desenvolver o produto, você tem que entregar currículo, né? Se for o seu sonho, você tem que entregar o currículo, você tem que abrir sua empresa, você tem que criar um negócio, tem que oferecer o produto. Aí a outra parte, né, que é suster você, né, manter você saudável, apresentar as oportunidades, aí é com Deus, né? A gente aqui na mesa, todo mundo cristão, né? A gente acredita muito nisso aí, mas você tem que fazer a sua parte. E até ligando um gancho lá no que você tinha falado sobre a questão de má gestão, né? Eu e o Altair somos da área do marketing e assim, se você colocar um punhado de terra dentro de um saquinho bonito e fazer uma propaganda bem feita, você vende no preço que você quiser. Então, assim, não tem negócio que não dê certo. Tem pessoas que não são aptas para desenvolver aquele negócio. Então, assim, é tudo questão de boa gestão, questão de consistência, questão de persistência e conhecimento. Entregar, né? Quando você entrega uma coisa de qualidade, naturalmente, né? Se você tem uma preocupação em entregar uma coisa de qualidade. E uma das coisas que eu aprendi, inclusive, com o Roberto, é você entregar um produto de qualidade, né? E também em relação clássica, você foi lá no podcast da Mara Maravilha lá em São Paulo lá, e você falou, de fato, essa confiança em Deus, né? Você falou uma frase lá muito... Quando você se chama de cristão, né? Então, cristão, você está vendendo um produto. Qual é a finalidade desse produto? Ganhar dinheiro só? Tem que ter um propósito maior. O dinheiro faz parte do negócio. Você precisa sobreviver, sustentar a sua família, né? Mas e a satisfação do teu cliente ao consumir o produto? Ela tem um peso tremendo. E se ele está insatisfeito, perdeu a graça. É vã a nossa fé. Sim. É vã. Você vendeu uma mentira, trabalho é vã, né? Você está usando um argumento ou um produto, né, a fim apenas de levar vantagem. É aquela história de leve vantagem, a lei de Gerson, né? Leve vantagem você também, né? E o cara oferecendo um cigarro, né? Leve vantagem. Então, assim, que vantagem tinha o sujeito a fumar? Né? Então, se a pessoa com a qual você está relacionando, você vendeu o teu carro, aí você, teu carro tá cheio de problemas, e a pessoa te pergunta como é que tá o carro, você fala assim, tá filé, inteiro, você entendeu? Então, como é que eu vou agir com as pessoas? Às vezes eu estou reclamando que as coisas não estão dando certo para mim, mas eu não paro para fazer uma reflexão de como foi a minha ação, como é a minha vida, como é que eu estou seguindo esse negócio, o meu negócio, o meu trabalho. Será que em algum momento eu não falhei? Faltou um pouquinho mais de reflexão? Então tem isso também, né? E a gente, às vezes, tem momentos na vida que a gente não pode escolher as coisas, né? Eu tive altos e baixos também. Eu tive momentos em que eu era diretor de marketing de uma grande indústria de cosmético, e quando eu saí, né, eu passei a trabalhar, e quando não tinha emprego, eu carregava o que já fosse necessário. Cheguei no Ceasa, na época, eu pegar produto para vender. Né, onde tinha, né, se eu tivesse que engraxar um sapato, eu engraxava, não tinha, foi necessário, eu saía, para você ter uma ideia,
de ônibus para viajar daqui para Foz do Iguaçu com 2 malas na mão de amostras, um suor tremendo, malemar com um dinheiro no bolso para voltar caso desse alguma coisa errada. Para comer e para dormir eu tinha que me virar. E Deus abençoava, porque tinha que encarar às vezes coisas difíceis para que a empresa pudesse sustentar. Que eu não tirasse o dinheiro, o negócio estava andando e eu precisava fazer algo para que essa empresa pudesse ter recursos. Total. Você vê, hoje você está acompanhando aí a resenha inspiracional. Esse é o objetivo, o propósito. A gente traz aqui conteúdos, assuntos, conversas inspiracionais. Acontece de forma natural, mas eu acredito, pelo feedback que a gente recebe, que várias conversas, vários resenhas que nós tivemos aqui, muitas pessoas acabam aproveitando isso para a vida e aplicando. E eu gostaria que, inclusive, se você aplicar algum dos insights que a gente coloca aqui, fala pra gente. A gente gosta aí de saber sobre isso, saber que de alguma forma a gente está cumprindo o nosso propósito aqui. Roberto, tem alguma coisa que eu não mencionei que vale a pena destacar aqui nesse momento final? Bom, depende do âmbito que a gente está. A conversa ela vai se ampliando, mas assim, eu estava pensando aqui que ontem uma senhora entrou em contato comigo depois daquela entrevista em São Paulo, e ela mandou um recado, está aqui no meu Instagram, querendo uma ajuda. O marido faleceu e eles têm um negócio, ela ficou com um filho, eles têm um negócio, uma indústria de tanques de aço, e assim, os negócios não estavam muito bem, embora vendesse bem. O produto é um produto de giro, mas as coisas não estavam. E ela recebeu a empresa agora numa situação difícil e ela não sabe o que fazer, como agir, né? Então, assim como essa senhora, muitas pessoas devem estar pensando: o que eu faço daqui para frente? O que eu posso dizer para você é o seguinte: você já sabe que as dificuldades fazem parte, você já está passando por ela, então tem que enfrentar. Mas a resiliência não é só aceitar o que aconteceu, é entender que isso pode ser um motivo para um grande passo. Estudar a situação financeira, claro, importa, mas será que o meu produto que eu estou oferecendo no mercado tem aquela qualidade que as pessoas estão... Por que o meu produto às vezes não está girando? Ou então o meu serviço que eu ofereço está caro, mas eu não consigo baixar. Por que o concorrente consegue fazer mais barato e eu não? Não vá muito por isso, porque é o seguinte: existem produtos, se você pegar um medicamento genérico, ele é muito mais barato que o produto de marca, e o produto de marca vende muito mais que o genérico. Por quê? Porque ele criou uma marca. Então, todos têm espaço no mercado. Se você tem um produto que não está alcançando sucesso, talvez seja o marketing. Vocês estão aqui falando de marketing. Como é que você está oferecendo esse produto? Como é que o mercado está recebendo esse produto? Em que amplitude você está trabalhando isso? Por exemplo, regional, no bairro. Uma senhora uma vez abriu uma lojinha num bairro, né? E ela começou a trabalhar e as coisas não estavam andando. Eu falei assim: por que você não faz um trabalho mais amplo na tua região? E eu lembro que ela contratou um motoqueiro e começou, eu falei, faz uns folhetos e tal, e abrange mais a região, outros bairros e tal, e mudou do dia para noite. Ela começou a receber telefonemas. Eu falei assim: não cria um disco entrega? E ela começou, então, esse mesmo motoqueiro que fazia propaganda começou a entregar o produto também, e foi ampliando a forma de trabalho. Quer dizer, será que eu não posso mudar o sistema? Será que em vez de eu esperar o cliente vir aqui no meu balcão comprar, eu não posso ir lá? Será que eu não estou muito sentado esperando a coisa acontecer e deixando de agir? Então, talvez seja uma forma de melhorar. Show de bola, maravilha. Hoje eu gostaria aqui então de agradecer a presença do Roberto Virtuoso. Nós sabemos que hoje
se você trabalhar aí processos de mentoria, se você fazer uma cotação aí, é um absurdo de cara. Eu procuro chamar os convidados a dar uma mentoria de graça aqui. É uma satisfação enorme. Conversei aqui hoje com o Roberto Vertuan, quem estava aqui do meu lado também, o Gabriel Aparecido como host convidado. E Roberto, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação no programa Inspire-se. Eu que agradeço você e o Gabriel, Walter, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu até sugiro, assim, porque como os assuntos eles começam a ficar muito diversificados, quem sabe numa próxima oportunidade abrir as perguntas, né? Sim. Porque às vezes a gente está trabalhando aqui e as pessoas estão esperando que a gente fale algo que a gente nem passou pela nossa mente aqui, e a gente pode ajudar também numa resposta, contribuir de alguma forma para essas pessoas. Então, abrindo perguntas, eu acho que ajuda bastante. Maravilhoso. Pode próxima vez a gente abre uma caixinha de perguntas antes. Então, pessoal, já segue lá o programa Inspire-se no Instagram, que quando a gente for chamar um convidado do calibre do o Virtual novamente para parte 2, a gente vai colocar lá uma caixinha de perguntas para vocês estarem colocando ali suas dúvidas, né? Porque igual o Virtual disse, às vezes faltou alguma coisa que você estava esperando aqui nesse conteúdo, já deixa aqui nos comentários da live, às vezes né? a pessoa até discorda de algo, tem uma opinião diferente, então deixa aqui tua opinião, tua dúvida aqui na live, a gente já vai guardar essa dúvida e quando chegar perto da próxima vez, a gente também abre lá uma nova caixinha e a gente vai te orientar melhor aí. Muito bem, coloca lá então, participe aí, porque a gente quer essa interação, quer essa conversa. Carvão só vira brasa junto, né? Isso. Vamos trazer os temas aí. Hoje foi uma resenha aqui inspiracional com o Roberto Vertuan, sempre com vários insights e aprendizados aqui. Gostaria de agradecer a TV Maringá, a Band, por essa estreia. Muito obrigado também você que está sempre com a gente nesse movimento. Isso está se tornando maior do que a gente imaginava, né? Então, o programa Inspire-se, repito, ele não é um programa só, não é um podcast só, é um movimento de pessoas inconformadas que de alguma forma quer alcançar objetivos maiores do que se encontra. Então, sua dose diária de inspiração. Muito bem, é isso aí. Gente, então eu encerro por aqui. Eu me chamo Altair Godoy e este foi mais um podcast Inspire-se.